Olá, bem-vindos à aula 3 de Programação em C. Algoritmos condicionais em C ou C++ é o tema dessa aula. Antes de continuarmos, claro, com este assunto, vamos fazer alguns exercícios da aula passada, que tratava sobre algoritmos sequenciais, justamente o que antecede o assunto de hoje. Por isso é importante, se você não viu, dá uma olhada lá. O primeiro exercício de fixação diz o seguinte: faça um algoritmo sequencial que calcule a média de duas notas informadas pelo usuário e exiba o resultado da média das duas notas na tela. Então, vamos fazer esse código. Aqui está ele, feito basicamente em 4 degraus da nossa escada do conhecimento do algoritmo. Que interessante, né? O primeiro degrau declara as variáveis nota 1, nota 2 e média. O segundo degrau pede para informar a primeira nota e lê. O terceiro degrau pede para informar a segunda nota e também lê. E o quarto degrau calcula a média com base nas duas notas lidas, somadas e divididas por 2. Vamos executar esse código? Lá no nosso CodeBlocks, vamos informar 10 e 8. E a média é 9. Por quê, gente? 10 mais 8 dá 18. Dividido por 2 é igual a 9. Perfeito! Mais um exercício de fixação respondido agora. Seguindo o método dividir para conquistar, fazer um algoritmo sequencial de divisão de um número por outro. Pergunta desafio. Durante a execução do programa, informe 0 para o denominador, o valor de b. Nesse caso, o programa dará um erro de divisão por 0. Uma exceção será lançada. O que você sugere que possa ser feito para resolver esse problema? Então vamos nessa. Aqui está o nosso código que irá fazer essa divisão de um número por outro, A por B. Primeiro, alguns detalhes aqui nos nossos degraus do conhecimento. O primeiro declara A, B e resultado de divisão. 3 variáveis. Puxa, em uma única linha. Olha eu explicando isso aí nesse comentário. Este é um comentário de linha única, com barra. Essa está escrito declaração de 3 variáveis em uma única linha. O segundo degrau do conhecimento desse algoritmo pede para informar o primeiro número, o terceiro degrau pede para informar o segundo número, e o quarto degrau pega o primeiro número, divide pelo segundo e coloca dentro de uma variável chamada resultado divisão, declarada lá no nosso primeiro passo, no nosso primeiro degrau. O último degrau exibe na tela o resultado da divisão é resultado divisão. E joga aí no %d, um valor numérico. Vamos executar isso daí? Teclando F9, vamos informar o número 980.200. O segundo número B, 1.300. O resultado dessa divisão é fácil demais, ó. É 754. É fácil para o computador que está fazendo, né? Mas para nós o desafio foi feito e resolvido. O cálculo foi executado corretamente. Professor, mas cadê aquele negócio lá quando eu informo o valor 0? E se B for igual a 0? Calma, vamos resolver então, né? Como resolver o problema da divisão por 0 é a questão a ser resolvida. Mas eu gostaria de te pedir um favor. Liga um sinal vermelho aí, dá uma parada, pisa no freio, porque a resposta é fazer alguma verificação na variável B se ela for igual a 0, não realizar a divisão. Mas como fazer verificações assim? É o tema da aula de hoje. Daqui a pouco você vai saber, tá bom? Então vamos em frente. Mais um prego fixado nesse nosso conhecimento de programação no exercício 3. Seguindo a fórmula dividir para conquistar, fazer um algoritmo sequencial para o cálculo do valor do troco. Durante a execução e testes do programa, faça o seguinte: informe um valor negativo no valor da compra. O que você acha que deveria ser feito em uma situação dessa? Pergunta-chave, hein? Olha o nosso código, onde nós declaramos as variáveis, imprimimos os valores, lemos esses valores, calculamos o troco e exibimos para o pessoal. Este é a nossa sequência de passos, ou seja, a nossa escada. A primeira parte dessa escada é a declaração das variáveis: valor compra, valor entregue, valor troco. Veja como eu separo eles por vírgula e quebrando linha, um embaixo do outro. A última variável tem ponto e vírgula, significando que acabou a declaração das variáveis. E agora,
Depois de declarar, eu peço para o usuário informar o valor da compra e leio esse valor, informe o valor entregue, leio esse valor, e o valor do troco é o valor entregue menos o valor da compra. E eu imprimo, aqui está o seu troco, %F, valor do troco. %F vai receber um valor flutuante, um valor que aceita vírgula, casas decimais. Os centavos precisam ser representados nesse nosso exercício. Variável do tipo float, flutuante. Vamos executar essa maravilha aqui? Informe o valor da compra, 1.500. Informe o valor entregue, 2.670. Aqui está o seu troco, meu filho. É fácil calcular. Porém, veja bem que o resultado me trouxe uma mantiça bem estranha. Olha o 49 ali. Que isso? O que esse 49 está fazendo ali? Tarefa para você descobrir, viu? Claro, se você tiver problema, me pergunte que eu te digo por quê. Mas você vai conseguir. Exercício 3. A gente tem que ainda fazer uma pergunta, né? Informe o valor negativo no valor da compra e o que você acha que deveria ser feito em uma situação dessa. Olha só, quanto custa essa compra? Menos 100. E, cara, e o valor que você entregou de dinheiro? 200. Aqui está o seu troco, R$300. Isso é um baita inseto, ou seja, um bug, um problema no nosso software. Temos que resolver isso. Como vocês podem resolver esse problema, pessoal? Olha, a resposta é, a sugestão é alguma forma de somente calcular o valor do troco se o valor da compra for positivo e diferente de zero. Como eu faço isso, professor? Essa é a pergunta. Aí sim, nessa aula eu te mostro. Fique comigo aí e vamos lá. Vamos então trocar essa lâmpada. Objetivos da aula: entender o que são algoritmos condicionais, compreender como desenvolver um algoritmo condicional e exercitar o pensamento lógico matemático. Olha só que exercícios legais que nós tivemos antes. Vamos resolver aprendendo esse conteúdo aqui. O que são algoritmos condicionais? Veja bem, são estes Brasis aí, ó, esses losangos aí do Brasil, olha que interessante. Esses losangos significam condições, desvios de fluxo. Esses desvios são componentes dos algoritmos condicionais. São algoritmos que fazem uso de estruturas condicionais. Veja que agora nós temos vários passos, várias alternativas para se alcançar nossa resolução de um problema. Então aqui você tem não uma direção única, mas alguns outros caminhos. São instruções que têm a capacidade de alterar o fluxo de execução de um algoritmo. São esses losangos aí. A utilização dessas estruturas fazem com que um algoritmo sequencial ele se torne um algoritmo condicional. Então são essas estruturas aí que fazem com que o fluxo se desvie. E esses passos, como esse sublinhado em vermelho, que eu estou fazendo, circulado em vermelho, são passos que são executados novamente ou pela primeira vez, graças a essa estrutura condicional. São eles que fazem com que o fluxo se desvie ou possa voltar ou avançar em outras direções. Exemplos de como algoritmos sequenciais se tornam condicionais. Exemplo 1. Algoritmo sequencial, somar dois números. Simples assim. Primeiro passo, ler um número e colocar dentro de A. Depois ler outro número e colocar dentro de B. E depois eu vou colocar dentro de resposta a soma A mais B. E finalmente informar a resposta para o usuário. Vamos transformá-lo agora em um algoritmo condicional. Somar dois números positivos. Eu só quero positivos agora. Primeiro, leio o número A. Depois eu leio outro número e coloco dentro de B. Até agora é normal, certo? Agora veja bem. Se A maior que 0 e B maior que 0, então agora sim eu usei a minha estrutura condicional, pessoal. É aí que o losango entra em ação, naquele fluxograma. Ele é representado por esse tipo de código. Então eu coloco uma expressão central. Se ela for verdadeira, ou seja, se A maior que B e B maior que 0, então a resposta receberá a soma desses números e eu informarei a resposta na tela. Agora, se não, eu vou prosseguir. E nesse prosseguimento, eu irei
significar que A ou B são negativos. Portanto, não podemos somá-los. E eu informo para o usuário em caso contrário. Sinto muito, mas não tem jeito de fazer esse cálculo. Então agora mais um exemplo de como o algoritmo sequencial se torna condicional. Um exemplo também básico para você perceber como é tranquilo usar a estrutura condicional C. Dividir um número por outro. Primeiro eu leio um número, A. Depois eu leio outro número, o B. E finalmente eu coloco dentro de resposta a divisão A por B e informo a resposta que terá o resultado desse cálculo para o usuário. Agora eu quero ver, pessoal, vamos dividir um número qualquer por outro positivo. Então vamos resolver o problema daquela divisão por zero, daquela dúvida que nós tínhamos anteriormente. Vamos primeiro ler o número A, depois ler o número B, e agora vem o pulo do gato. Se B é maior que zero, então... vamos nos concentrar nessa questão. Aqui tem a estrutura condicional se. Se B é maior que zero, agora sim, se ela for verdadeira, se essa expressão lógica B for maior que zero for verdadeira, então eu posso fazer o cálculo. A resposta receberá A sobre B e eu informarei na tela o resultado da divisão, que é a resposta. Agora, se não, que faz parte também da estrutura C, se não, ela me dá uma alternativa. Caso B não seja maior que zero, ou seja, a expressão lógica for falsa, então B é menor ou igual a zero. Portanto, não foi aceito como divisor. Então eu vou informar para o usuário, não posso fazer isso porque o número é menor ou igual a zero. Não dividirei por zero jamais, nem por números menores do que zero nesse caso. Agora eu gostaria que vocês refletissem comigo sobre o seguinte. Pergunta-chave. O que aconteceria se? Essa pergunta ela ocorre o tempo todo nos nossos softwares. Se o divisor for negativo, o que eu faço? Se o valor do pagamento for negativo, o que eu faço? Se o valor da idade for maior que 130 anos, o que eu faço? Se a data de nascimento for maior que a data de hoje, o que eu faço? Bem, pessoal, eu diria que o comando condicional ou a estrutura condicional se ou if, como a gente trabalha na linguagem C, é uma espécie de revolução computacional. Como assim? É ela quem faz com que o programa de computador realmente comporte-se como um programa. Imagina só, se os programas fossem apenas sequenciais. Você teria um número limitado de soluções. Apenas alguns passos para executar somas, multiplicações, divisões, passos simples. Mas graças ao comando condicional se ou if, você pode pensar várias possibilidades de instruções, porque if significa se. Então, se determinada situação ocorrer, o programa fará isso. Mas, se determinada situação outra ocorrer, então vou fazer aquilo. E se ainda outra situação XYZ ocorrer, eu vou fazer aquilo outro. Veja como são infinitas as possibilidades de caminhos que um programa pode executar. E isso é muito interessante, porque aí você pode usar a sua criatividade para fazer, para desenhar inúmeras soluções para resoluções de problemas. Desenvolvimento de um algoritmo sequencial que se transforma em condicional. Primeiro você interpreta o problema, depois divide em pequenos passos, isso você já sabe. Agora você inclui passos alternativos, aqui está o segredo. Depois você codifica os passos na linguagem C, C++ e testa o código corrigindo erros. Muito bem! Vamos então fazer exemplos para poder ver isso daí. Exemplo 1 é o seguinte, verificar se uma pessoa é um bebê. Passo 1, interpretar o problema. Preciso ler a idade de uma pessoa e, caso seja menor ou igual a 3 anos de idade, informarei que é um bebê. Para mim, 3 anos de idade para baixo é um bebê. Então vamos desenhar a solução do problema em pequenos passos, incluindo possíveis situações alternativas. Vamos em frente. Olha ali, eu leio a idade. Se a idade for menor ou igual a 3, então eu escrevo, é um bebê, que fofura. Se não, escrevo, não é um bebê. Não é um bebê.
Então vamos ver, vamos codificar os passos desenhados na linguagem C, inclusive os caminhos alternativos, via estruturas condicionais. Vamos lá. Include stdio.h, não esqueça nossa biblioteca. Int main, lembra aí, para começar, abre a chave e vamos codificando. Olha só, int idade, ponto e vírgula. Printf na tela, informe sua idade. Scanf, porcentual de idade com E comercial. Joga dentro da idade e vejo se if a idade é menor ou igual a 3, if é C em inglês, tá? Eu imprimo na tela. É um baby, que fofura! E um sorrisão, fechando chaves. Olha aí, se a idade for menor ou igual a 3. Agora, lembra do else? O se não, coloca um else aí. E abre chaves para você fazer o comando que você deseja. Se não, eu imprimo na tela. Não é um bebê. É mais velho? Faço essa pergunta. E fecho a minha chave. Muito bem. E não esqueça de fechar a chave principal. Apertando então o botão play para executar o aplicativo. Temos aqui a sua execução. Primeiro nós informamos a idade. Aqui no exemplo informamos o valor 2. E a resposta que o computador nos dá é um baby. Que fofura! Agora vamos testar de outra forma. Vamos informar o valor menos 10. Menos 10? Isso mesmo! E agora? O computador deu um bug. Ele disse que é um baby. Que baby que nada, é um bug. Vamos corrigir este bug. Não existe bebê com menos 10 anos de vida. O nosso código-fonte contém um trecho que mata bugs. Ali está o bug e aqui está a morte do bug. Este if que diz, se for um baby, nem nasceu ainda. Basta fazer um teste, se a idade for menor que 0, pessoal, eu não vou deixar passar. Agora, caso contrário, aí eu analiso, pois aí não é menor que 0. Vejo se é menor ou igual a 3. Iremos fazer esse outro teste, if idade menor ou igual a 3. Agora sim. Eu digo, é o baby, que fofura, pois já sei que não é menor que 0. Finalmente, caso não seja nem menor que 0, nem menor ou igual a 3, eu sei que é superior a 3, então eu digo, not baby, caro meu amigo. Vamos rodar o aplicativo. Agora sim, vamos informar uma idade negativa, menos 5. Se for um baby, nem nasceu ainda. Agora sim o programa nos fornece uma resposta correta para a situação. Exemplo 2, vamos calcular a média de 2 notas de um aluno. Então vamos nessa, vamos aos passos. Passo 1, interpretar o problema. Preciso somar 2 números positivos entre 0 e 10 e dividir por 2, é a média. Passo 2, desenhar a solução do problema em pequenos passos, incluindo possíveis situações alternativas. Leia a nota 1, leia a nota 2. Se a nota 1 menor que 0, ou nota 1 maior que 10, ou nota 2 menor que 0, ou nota 2 maior que 10, então eu vou escrever na tela. Tem alguma nota estranha nessa parada, meu caro? Não vou continuar. Agora, se não for isso, a média recebe a nota 1 mais nota 2 dividido por 2 e escrevo na tela. A média é o valor calculado, média. O algoritmo está desenhado com condicionais. Passo 3. Codificar os passos desenhados em C, inclusive os caminhos alternativos, via estruturas condicionais. Primeiro eu declaro minhas variáveis, nota 1, nota 2 e média. Depois eu leio essas variáveis, quer dizer, nota 1 e nota 2. E antes de calcular a média, eu irei fazer um teste condicional. Veja aí, nota 1 menor que 0, nota 1 maior que 10, ou nota 2 menor que 0, nota 2 maior que 0. É uma estrutura condicional. Se sim, aí eu escrevo, tem alguma coisa estranha nessa parada. Agora, se isso for falso, se não, eu executo a média normalmente e mostro na tela. Vamos testar o código no passo 4, corrigindo possíveis erros. Olha aí, menos 1 e 20, tem alguma coisa errada nessa parada. Parabéns, executou correto. Vamos executar agora com 8 e 10. Poxa, também tem coisa errada nessa parada? Não, deveria dar certo. O que há de errado? Vamos ver o nosso código? Ahá, olha só, nota 2 menor que 0 e nota 2 maior que 0 também. Aí está o erro, não é maior que 0, aí a nota 2, tem que ser nota 2 maior que 10 aí. Puxa, vamos corrigir. Esses erros ocorrem, pessoal, por isso que eu fiz esse exemplo aqui. Às vezes a gente digita rápido, esquece ou passa despercebido.
Agora sim, nota 2 maior que 10. Agora sim, ó, informando a nota 8, a outra 10, a média é 9. Agora sim funcionou. Pessoal, vamos malhar o cérebro. Exercícios para a próxima aula. Primeiro, ajuste o algoritmo de divisão de um número por outro para não deixar dividir por zero. E o segundo, ajuste um algoritmo do troco para não aceitar valores de compras ou valores pagos iguais a zero ou negativos. Também verifique se o valor pago pelo cliente não foi suficiente para pagar a compra e alerte o usuário em caso positivo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu deixo um conselho para vocês. Procurem exercícios que trabalhem as estruturas condicionais, comandos se ou if, no bom C ou C++. Trabalhem esses comandos, façam exercícios, procurem se adaptar e se familiarizar com o uso dessa instrução, dessa estrutura condicional, porque quanto mais exercício você fizer, mais perto da maestria você vai estar. Então eu conto com você nessa atividade de exercícios e se você tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar, viu? E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Um abraço e até a próxima aula!